crítica é super dura sobre a situação atual do governo. O senhor fala, inclusive, que Lula está se esforçando para perder as eleições em 2026 e que vai conseguir isso, né? E agora você está falando e fazendo uma relação com o cenário atual, neste momento, né, a fotografia de hoje, da situação de Bolsonaro. Acha mesmo que essa denúncia contra Bolsonaro, esse julgamento, pode ajudar politicamente o presidente Lula e talvez ajudar a ser reeleito? Porque o que outros falam é que isso está muito dentro da bolha, né? E assim como o Bolsonaro fala que está fazendo cocô para prisão, muita gente também não tá nem aí para essa denúncia do Bolsonaro. Você acha mesmo que vai ter um impacto político para Lula esse julgamento do Bolsonaro? Fabíola, eu estou aqui discutindo com 3 experts em política e análise política. Eu sou advogado, eu tenho uma visão, evidentemente, política, porque advogo especialmente também para muito político. Eu acho que vai ter enorme efeito. É muito diferente. Quando esse julgamento estiver se dando, especialmente no Brasil, que infelizmente os julgamentos são televisionados, não deveriam ser, é o único país do mundo que você tem a TV Justiça que televisiona os processos criminais, o país vai paralisar, o país vai parar. Se hoje ninguém dá muita importância à denúncia, eu concordo com você que nós temos essa visão mais aguçada do que está acontecendo, durante o julgamento, durante o interrogatório, durante o julgamento no plenário, com os advogados da tribuna, com os ministros participando, isso sendo televisionado, será, no meu ponto de vista, arrasador, no meu ponto de vista, porque o país vai parar com esse julgamento. Assim como parou com o mensalão. Um julgamento do ex-presidente da República, que tem muita força na ultradireita. Olha, eu escrevi até um artigo ontem dizendo que a extrema-direita já começa a se posicionar para ocupar os espaços do Bolsonaro. Eu tenho muitos advogados, eu tenho muitos amigos e clientes, inclusive que trabalharam no governo Bolsonaro e tal. Eu vejo que eles já estão mudando, eles já estão discutindo entre eles qual é a solução agora. Então, no meu ponto de vista, isso terá um efeito enorme. Nós não podemos esquecer que se esse julgamento se der até setembro, eu acho que ele vai se dar, o ministro Luiz Roberto Barroso deixa a presidência em setembro, eu acho que ele terminará esse julgamento ainda como presidente do Supremo. Após o trânsito em julgado, é cadeia. Um ex-presidente, 3 generais, um almirante, um ex-ministro da Justiça na papuda, no meu ponto de vista, tem um efeito muito grande. Cacai, você falou nessa carta que o Lula está isolado. Eu pergunto bem objetivamente, quem isolou o Lula? Eu não tenho a menor ideia, eu faço uma reflexão do que eu ouço. Se eu soubesse, eu não diria, né, Otários? Mas eu não tenho ideia. Eu fiz uma reflexão que vazou e teve a ser feita, e para mim ela só vale para poder fazer o que nós estamos fazendo, que é discutir. Nós não. Num dado momento, durante 2 dias, o Brasil discutiu. Eu quero só ressaltar que o meu interesse todo é estar do lado dos democratas na próxima eleição. O Lula é quem consegue centralizar tudo. Quando eu falo que ele está se esforçando a perder a eleição, é claro que existe uma certa ironia nisso. Ninguém se esforça para perder a eleição na prática. Agora, nós temos tempo. Tem uma frase que eu gosto de brincar, que é tarde, mas ainda é tempo. Eu acho que nós temos tempo de reagrupar novamente num aspecto, eu diria, democrata, para a gente poder trazer o país para o leito natural da democracia. Esse é o meu interesse único. Agora, você acomoda na sua análise, Cacai, está no centro da sua análise, né? Ocorre que, nesse momento, como você mesmo observa, o Bolsonaro virou matéria-prima para o judiciário. Está sendo julgado a partir de ou será julgado a partir de uma denúncia muito bem construída e provavelmente vai para a cadeia, né? Então, ele é um bode expiatório vencido, gasto, né? E, como disse há pouco, em 2022, formou-se ali um arco em defesa da democracia e o Lula foi beneficiário desse acordo. Agora, a preservação desse arco democrático dependia do Lula, dependia de providências que ele adotasse, dependia do governo que ele fosse fazer. E ele desprezou esse arco democrático. Em 2026, o conservadorismo, não o arcaísmo, não o que o Bolsonaro representa, esse personagem troglodita, o conservadorismo autêntico já não precisa do Bolsonaro para participar dessa eleição. Não lhe parece que
nessa perspectiva, com um fator democrático já encaminhado pelo próprio judiciário, com o Bolsonaro a caminho da cadeia, não lhe parece que o esforço do Lula para perder a eleição pode ser consequente? Pode resultar realmente numa derrota dele, uma vez que o conservadorismo já não depende, e há conservadores democráticos no Brasil, né? Já não depende do Bolsonaro para participar da disputa em 2026? Muito interessante a sua análise, José. Eu ontem recebi telefonema de um importantíssimo líder conservador da igreja, dizendo que em 2030 a maioria será da igreja, desses protestantes e evangélicos e tal, e que eles é que determinarão o rumo do país. Eu não acho que as coisas são matemáticas, por isso é que eu não confio muito em pesquisa com essa antecipação toda. Eu entendo que quem foi beneficiário daquela eleição foi muito mais do que o Lula, tanto quanto, fomos todos nós, foi a democracia, foi o cidadão brasileiro, foi a democracia que conseguiu voltar com exuberância. Se o Bolsonaro tivesse ganhado aquela eleição, com mais 4 anos de bolsonarismo, nós teríamos visto extinguir todas as conquistas democráticas. Não é do Lula e da Dilma, não. É de anos e anos de outros governos, conquistas que vieram de outros países, porque eles fizeram uma tentativa de extinguir efetivamente as conquistas democráticas. Então, eu acho que é tempo, e nós somos beneficiários, nós, a sociedade brasileira, esse processo, de certa forma, por isso a importância dessa denúncia, ele revela a força das instituições. Você veja bem, se o Supremo Tribunal, eu já estou doido para voltar a criticar o Supremo, mas ainda não posso, vou esperar esse julgamento. Se o Supremo Tribunal, que é, em regra, um poder patrimonialista, conservador, misógino, machista, foi o poder que botou o pé na porta e manteve as instituições firmes, a sociedade vê isso. Então, eu entendo que essa discussão que você traz é muito importante, essa pergunta ela já é uma resposta. A sociedade vai ter que fazer uma opção. Nós queremos uma normalidade democrática? É cruel ver um presidente da República articular um crime para voltar à ditadura por 30 anos. Isso é cruel. Por outro lado, será que a sociedade não está acompanhando e vai acompanhar muito mais quando começar o julgamento? E pensando, nós precisamos de uma normalidade democrática. E quem no Brasil? Quem é o líder político que consegue reunir? Claro, ele tem que ter disposição para isso. O Lula é um animal político, é impressionante. Se ele fizer, e vai fazer, no meu ponto de vista, com disposição, essa tentativa de mais 4 anos para que o Brasil volte a ter uma normalidade, nós teremos, mais uma vez, o Lula presidente da República em 2026. Para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente continua pelo YouTube. Se você está interessado aí, continua conosco no YouTube, que a gente continua com o Cacai aqui mais uns minutinhos. Eu sei que ele está com a agenda corrida, mas ele vai responder mais algumas perguntas para a gente. A gente já volta na TV. Olhando por aí, Cacai, e aí essa pergunta que o Josias fez, né? A bandeira não vai poder ser a defesa da democracia, vai ter que apresentar os resultados. Tem pouco tempo aí para apresentar esses resultados. O preço do ovo, o preço dos alimentos, enfim. E se fala muito em Haddad. Você acha que o Haddad seria realmente um nome que teria mais chance até que Lula ou não em 2026? Apesar de você achar que ele está se esforçando para perder, ele ainda é o nome mais forte para 2026? Como é que você analisa? Olha, como eleitor e como cidadão que acompanha a política, eu não vejo nenhum nome para 2026 que chegue perto do Lula. Do meu ponto de vista, o grande nome, sem dúvida nenhuma, será o Lula. É claro que as composições, as conversas, eu faço política partidária, eu não sei como é que isso se dá. Mas é muito importante que a gente tenha outros nomes, pensando na hipótese que para mim será o que vai acontecer. Um presidente da República, numa reeleição, é muito difícil perder, gente. Eu até já escrevi sobre isso. Se o Bolsonaro tivesse escutado o chefe da Casa Civil dele, o Ciro Nogueira, e tivesse se vacinado, tivesse parado de xingar o Supremo, tivesse um pingo de decência, que ele não tem, ele poderia ter ganho a eleição. A diferença foi muito pequena. Vocês todos se lembram. Então, eu entendo que o Lula é um candidato natural, é forte, deve se reeleger, vai fazer o acordo que tiver de ser feito. Eu não faço política partidária, nunca participei de uma reunião partidária. Agora, é claro que o país tem que começar a pensar no pós-Lula 2030, porque não vai ter mais eleição. E acho o Haddad extremamente preparado. O Haddad é um homem que me impressiona muitíssimo. Tem outros nomes? Claro que tem. Inclusive o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, que está
como relator daquilo que é o segundo processo, do meu ponto de vista, mais importante do Supremo Tribunal Federal, que é a questão do orçamento. O ministro Flávio Dino tem experiência política, é extremamente preparado juridicamente, passou em primeiro lugar no concurso para juiz, é muito duro na área criminal. Eu faço crítica a ele na área criminal. Mas é um ministro que tem um cheiro e um faro político incrível. Claro, está no Supremo Tribunal Federal, mas a vida dá, nega e tira. Ninguém sabe como é que vão ser os próximos 6 anos. Eu acho que nós temos que construir em torno da democracia, do fortalecimento e contra a volta da extrema-direita. Tá aí, você... Eu até... Thales, a gente só está voltando para o pessoal da TV, aí a gente já continua com a sua resposta, com a sua pergunta, inclusive ao Cacai, mas é interessante. Mas você não tira a história que você acredita que o Lula está se esforçando para perder, né, Cacai? Olha, é uma análise que eu fiz preocupado. É quase um grito de alerta, mas não mais do que isso. Eu acho que nós vamos ganhar. Virou o jogo um pouco, o Cacai, diante de tanta porrada que tomou, inclusive, né? Da esquerda como todo, e a gente sabe. Eu vou ser sincero. Estamos voltando, só um minutinho, Cacai, deixa eu receber o pessoal que está voltando da TV aqui, e eu há pouco estava conversando com ele aqui no intervalo, para quem estava conosco na TV, se ele retira o que ele falou que Lula vai perder. Ele falou, não, nós, ainda colocou nós, né? Nós vamos ganhar, porque ele é apoiador do Lula, como a gente sabe, né? Tá amenizando um pouco, volta atrás por conta das críticas, da pressão que está sofrendo, é isso? Fabiola, eu não tenho rede social, eu só tenho WhatsApp. As críticas devem ter sido milhares, eu não li nenhuma crítica, eu não vi nenhuma, porque só chega até a gente os elogios e os milhares de apoios. Então, eu vivo meio fora dessa bolha aí de rede social. Eu não tenho nada, não tenho Instagram, não tenho nada. Meu escritório até tem lá para questão profissional. Então, eu não estou adaptando nada, eu estou fazendo a minha visão seca. Eu fiz um grito de alerta, eu acho que surtiu efeito pelo movimento que houve, claro que eu não imaginei que fosse essa repercussão. Não sofri zero de pressão, e como eu sequer leio essas críticas, eu não sei que nível elas foram. Eu fiquei impressionado foi com os apoios. E o meu interesse ao escrever aquilo para um grupo fechado é exatamente o que nós deveríamos fazer, o que nós estamos fazendo, que é discutir a necessidade de estarmos juntos para ganhar em 2026 e vencer. Faz quanto tempo, Cacai? Cacai, faz quanto tempo que você não fala com o Lula? Ele te ligou depois da carta, não? Não, claro que não, lógico que não. Olha, essa carta... Mas faz tempo que você não fala com ele? Faz tempo que você não fala com ele? Tem tempo que eu não falo com ele. Mas eu não quero ficar entrando em detalhe pessoal, seria uma indelicadeza minha enorme, entendeu? Eu não vou entrar em detalhe pessoal. Eu fiz um grito de alerta que era para ser pequeno e que ecoou no Brasil, e eu espero que sirva para reflexão, não mais do que isso. E repito, em momento algum eu deixei de estar do lado de um projeto progressista. Eu sou um cidadão que tem formação humanista de esquerda e não faço política partidária, e espero que o Brasil consiga vencer a ultradireita. Eu ia perguntar até sobre se você e o Rui Costa e a Janja continuam, se eles continuam bem com você depois da carta, né? Já que você falou em isolamento do Lula. Eu ia perguntar, mas... É lógico. Cacai, já que você falou do Flávio Dino, eu acho que essa é uma questão muito importante, porque eu também tenho ouvido falar no Congresso políticos falando que o Flávio Dino pode ser candidato. Você tem ouvido isso, além de ser uma opinião sua, também tem ouvido isso? Você falou que é um homem de esquerda. Você tem ouvido isso também aqui? As pessoas com quem eu convivo admiram muito o Flávio Dino, a coragem dele, a disposição dele de fazer o enfrentamento. Ele está num cargo, veja bem, ele como ministro da Justiça, no meu ponto de vista, foi um espetacular ministro e dominou, de certa forma, a cena política. Como ministro do Supremo, o natural seria que tivesse um esvaziamento em termos de projeção. O Supremo deveria estar naturalmente mais recatado. Não é a realidade brasileira. Os ministros supremos hoje, você não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção e sabe o nome larga de todos os ministros supremos. Então, eu entendo
que o Flávio é um nome que deve ser acompanhado com muito cuidado. Eu gosto dele, respeito ele. Repito, é um homem que já foi governador, que já foi político, já foi deputado, que é um grande jurista. Repito também que eu critico ele, que ele é muito conservador no direito penal, mas é uma pessoa que nós temos que acompanhar com cuidado. Gente, eu tenho uma reunião às 11 horas, eu infelizmente vou ter que ir para essa reunião. Olha, só uma perguntinha, Cacai, antes de você sair. Você falou que fez um grito de alerta, né? O que se depreende ali da sua manifestação, da sua carta, é que o Lula deveria franquear as orelhas para pessoas que pudessem alertá-lo sobre erros que ele cometeu. Alguns até podem comprometer a sua reeleição. Queria que você dissesse aqui 3 erros que você considera capitais e que o Lula está cometendo, que ele deveria corrigir. Não, eu não quero especificar alguma coisa que eu sou contrário, não, até porque eu não sou um político na expressão da palavra, né? Eu acho que essa carta, ela, se serviu para alguma coisa, foi para debater essa questão que está sendo amplamente debatida. Mas não serei eu. Eu fiz vamos dizer, um grito de alerta, mas eu não quero especificar, porque senão nós voltaremos a ter novamente discussões específicas, e não é o meu interesse. Eu hoje estou centrado na denúncia do Paulo Gonet contra o Bolsonaro. Esse é o meu objetivo como advogado. Quer fugir, tá bom, tá certo. Obrigada, Cacai. Vai lá para sua reunião, mas muito obrigada, ele estourou o horário aqui. Oi? Abraço grande. Abraço. Tá aí.